Então tá aí, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre homilética, essa nossa aula de número 2. Semana que vem, como eu já disse, né, o reverendo Cleito vai falar de teologia. É isso, né, Hebe? Teologia, tá bom? Então vamos lá. Começar pelo óbvio, né? Não sei se todo mundo aqui, todos os irmãos aqui presentes sabem o que é homilética, já devem ter ouvido falar. Homilética é aquela disciplina que eu considero assim uma das, talvez, não vou dizer a mais, mas é uma lá das mais importantes, porque é ela que pretende ensinar você a escrever o seu sermão, escrever o seu estudo, escrever a sua reunião de oração, escrever aqui no sentido de preparar. Eu tenho amigos que estudaram comigo, eu tenho um colega, por exemplo, que ele estuda o texto, faz as anotações lá, usando hoje o computador, na nossa época era na caneta mesmo, fazia lá e tudo, estudava aquilo ali, organizava e tal, lia, e quando ia ao púlpito, ele não levava, só levava a Bíblia. A técnica que ele usava era essa, né? Já tenho outros que estudam, fazem tudo direitinho e tal, aí anotam no esboço só os pontos principais. Título, claro, né? Uma frase da introdução, a divisão lá e tal, e leva e vai tranquilo. Eu não sou assim. Eu tenho que escrever, eu escrevo todo o meu sermão, todo o meu estudo, e eu tenho que levar. Se ele não tiver comigo lá no púlpito, eu posso nem olhar para ele, sabe? Mas ele tem que estar ali, porque tenho medo de... ainda não aconteceu de dar um branco total, mas é assim que eu faço. Cada um tem um jeito, né, que se sente mais confortável e tal. Eu gosto assim, tá bom? E para isso a homilética, veja aí, é uma disciplina, é um ramo, portanto, do conhecimento cristão, da teologia, que busca refletir. É como se alguém aqui já estudou pedagogia, né? Ou já fez letras. Quem fez letras e achou que ia aprender gramática na faculdade se deu mal, como eu. Que a gente fica estudando teoria lá, Paulo Freire para pedagogia, ou Jacobson, né? Roman Jacobson na linguística, Bakhtin, enfim. Sim, e a oração subordinada, professor? Que hora você vai ensinar? Isso a gente tem que ralar para aprender nos livros aí, para ensinar para os alunos. Que a gente aprende, pelo menos minha experiência foi essa, né? Muito pouco eu levei para a sala de aula. Às vezes a homilética também faz isso. A gente fica lá lendo Pregação e Pregadores, do Lloyd Jones, Pregação Cristocêntrica, livros mais recentes que refletem sobre a importância da pregação. Então, é óbvio, né? Tem que aprender sobre a importância da pregação. Mas o beabá ali, a cartilha, infelizmente, muitas vezes, a gente não tem. Então, para nós aqui, eu vou tentar fazer isso com os pastores aqui presentes também, tá? Então, na homilética, você vai refletir sobre a arte da pregação, né? Considerar os processos da construção do seu sermão, da escrita. Eu estou usando sermão pela cabeça do pastor, né? Mas é o estudo bíblico, a reunião de oração, qualquer pregação que você for fazer, você pode seguir esses princípios aí que a gente vai considerar. Esse Wayne Grudem é autor de vários livros, né? Mais conhecido, mais usado por nós, é a sua teologia sistemática, muito boa, algumas divergências em alguns pontos sobre batismo com o Espírito Santo, a eclesiologia dele, mas nada que prejudique. O excelente autor, eu sou péssimo em conta, mas 48 para cá vai dar aí uns 70 e tantos anos, né? Tá vivo lá, não sei se ele ainda está produzindo e tal, mas tem um livro dele em que ele discute a pregação, como não poderia deixar de ser. E aí eu peguei essa parte lá em que ele reflete sobre o aspecto humano da pregação. Para nós, então, quando eu vou pregar e já, óbvio, né, me coloquei na presença de Deus, o povo que está ali me ouvindo também, então meu papel ali é só o de mediador. O que eu preciso alcançar? Aí ele diz assim, olha, você precisa explicar os fatos concernentes à salvação.
Não precisa explicar todos, até porque não vai ser possível. Cada vez que eu vou ao púlpito, também você não vai conseguir. Imagina, você vai dirigir uma reunião de oração, uma reunião lá da mocidade, aí vai explicar todo o processo de chamada eficaz, de regeneração, não dá. Né? O que ele está falando, eu entendo, é para um ministério mais prolongado, para aquele ensino mais sistematizado. Agora, é fato que toda vez que a gente vai ministrar, a gente vai apresentar algum aspecto, né, relacionado à salvação. Um convite para vir a Cristo, aqui lá na teologia vocês vão ver isso, né? Não há nenhuma contradição entre o fato de eu ser um calvinista e acreditar na predestinação e a oferta do evangelho. Quando eu prego o evangelho, primeiramente, eu obedeço a Deus. Deus mandou pregar. Esse é o método de Deus regenerar pessoas. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eleitos não aparecem com o ezinho na testa. A eleição pertence a Deus, não pertence a mim. Eu não elegi ninguém. Então, quem vai ser chamado pelo evangelho que eu prego, que você prega, isso é assunto de Deus. Isso não compete, acredito até que é um atrevimento de alguém. Você crê na predestinação porque você prega. Prego porque eu creio na predestinação. A predestinação é uma verdade bíblica, portanto, pertence ao meu Deus, então eu prego porque eu creio no que meu Deus falou e eu obedeço ao meu Deus. Ele mandou eu pregar, eu prego. Nunca tive nenhum problema em crer da forma que eu creio, como um pastor reformado, né? Um projeto de pastor reformado, mas não tenho problema nenhum. Então, a pregação do evangelho tem, sim, que oferecer um convite a vir a Cristo. Não é nada que eu acredito que o homem vai ali e tal, mas é o que Deus manda eu fazer. Então, eu tenho certeza, né, assim como muitos já ouviram o evangelho e recusaram, muitos ouviram e aceitaram. Ponto comum entre eles, pregação do evangelho. E, claro, promessa de perdão e vida eterna, né? E para ele isso é pregação. Beleza, eu gosto dessa definição dele, enfim, para dar algum tipo de definição aí para os irmãos. Então vamos de forma bem prática. Tá, beleza, pastor, só que eu não vou ser pastor, né? Eu não quero ser teólogo, meu problema é que o pastor está querendo que eu dirija a escola dominical, ou que eu dirija lá um estudo qualquer, enfim, e aí, como é que eu vou fazer? É isso que eu estou pretendendo aqui. Vamos deixar um pouquinho a teoria para um segundo momento, um terceiro momento, né? O que embasa as nossas concepções no outro momento. Agora vamos para a prática. Tá bom. Peguei a Bíblia, tá aqui minha Bíblia. Né? Vou estudar um texto aqui para eu pregar. O primeiro passo é exegese. Exegese, isso é mais coisa para o Salomão, para o Cleiton. Quem foi? A gente convidou um pregador, foi o reverendo Sebastião Salvador, dirigiu a escola dominical. Eu recomendo a pregação dele. Ele já começou chutando balde. Hoje em dia, negócio de pregação expositiva aí que ninguém entende, que ninguém sabe fazer. Minha pregação é temática. Pronto, resolveu o problema. Ótima pregação, né? Gostei muito. Mas a exegese, nada mais, nada menos, né, e é necessário, é você usar as ferramentas que você tem para compreender o texto, para entender propriamente o texto. Quem estudou o grego lá, estudou o hebraico, vai lá ver a palavra, ver a frase, aquele contexto todo e tal, né? Graças a Deus, a maioria de nós não precisa disso. Hoje eu tenho no meu celular, eu comprei um aplicativo que tem a Bíblia, né? E aí quando eu estou estudando, eu toco na palavra e o aplicativo já me dá a palavra grega, a origem e tal, a declinação, tudo sobre aquela coisa que antes, né? Que a gente tinha que fazer, parar, pegar o analítico, procurar a palavra, procurar um dicionário. Veja, no celular eu tenho isso agora. Facilitou bastante. É claro que eu preciso de uma orientação. Não dá simples. Exegese não é pegar a palavra hebraica que está lá
não o Dr. Carson, D.A. Carson, até tem um livro, na Exegese e Suas Falácias, ele mostra alguns erros nesse sentido, né? Quando Paulo diz assim, Romanos 1:16, porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. A palavra poder ali é dinamis. E aí você pega um dicionário desse, ó, dinamis é a palavra que deu ao português a palavra dinamite. E aí eu pego essa informação, vou pregar, e olha, porque o evangelho é a dinamite de Deus, explode mesmo, explode o inferno, explode não sei o quê. Dependendo do lugar que eu tiver, vai rolar, e vão rolar um monte de amém, amém, glória, tal. Mas não é isso necessariamente o que está escrito lá no texto. Então a gente tem recursos, a gente precisa compreender a palavra no seu contexto, a ideia no seu contexto, o que significa isso. Eu tenho que lembrar que a Bíblia não é um WhatsApp. A Bíblia não foi uma mensagem que Paulo escreveu ontem para a Igreja de Senhor do Bonfim hoje. A Bíblia tem um contexto, sabe? Aquelas pessoas falavam um idioma diferente do meu, pensavam de forma diferente do meu modo de pensar. A exegese me ajuda nisso. A hermenêutica é a parte da interpretação. Interpretação, eu diria, e aquela que alguns teóricos chamam, né, de ponte, da ponte existencial. Eu interpreto o texto e é nesse momento que as minhas convicções, muitas vezes, vão para o texto também. E a hermenêutica me dá instrumentos para eu pensar. Hermenêutica não é nada mais, nada menos do que interpretação. E ninguém interpreta no vácuo. Isso eu gosto muito de falar. Então, tem gente que diz, por que você interpreta a Bíblia assim? Porque você é calvinista. Isso é o cúmulo do óbvio. É claro que é assim. Ora, você interpreta do jeito que você interpreta porque você é arminiano. E aí? Qual o problema? Todos nós temos pressupostos, sabe? A questão é, quando o meu pressuposto é imposto à escritura, aí eu tenho um problema. É óbvio que eu tenho um problema. Mas não existe esse pregador, se você já ouviu alguém falando, porque a gente não pode ter, isso é bobagem, isso não existe. Você gosta aí de leituras, né? O Emile Durkheim, um sociólogo, tem um artigo dele, fácil de você encontrar, que ele destrói a ideia de neutralidade em qualquer ciência, nas ciências sociais, ciências humanas, ciências biológicas. Todos nós, confie na ciência, como se a ciência fosse, assim, não sei, uma divindade sem vínculo, sem nada. Ora, a ciência é feita por homens. E homens têm pressupostos, tá? Homens têm pensamentos, homens têm intencionalidade. Eu não vejo, né? Estou citando os teóricos, não há problema nenhum em você ter um posicionamento. O problema é você ser um Frankenstein teológico. Sabe, recentemente, já tem um tempinho eu vi um cara falando, eu não sou nem calvinista, eu não sou arminiano, eu sou um soberanista. Caramba, o que é isso? Creio na soberania de Deus. Mas quem disse que o calvinista não crê? Que o arminiano não crê? Que o liberal não crê? Tá? Então, no momento certo, a gente também vai falar um pouco de hermenêutica. Reverendo Salomão vai trazer alguns princípios de hermenêutica para nós. Bom, depois eu tenho a teologia bíblica. E o reverendo Sebastião, né? Tenho certeza que falar com ele não vai se eximir de dar uma aula para nós aqui, bem tranquila, mas é uma ferramenta que eu tenho, que você tem, que é a teologia bíblica. Bom, vamos tratar do amor? Vamos embora. Então, abra aí, sei lá, pega um texto aí que trata de amor. Não, isso aí seria sistemática. Não, vamos abrir o texto, então, aqui, ó, capítulo 22 do primeiro livro dos Reis. Vamos ler e entender o texto aqui dentro do seu contexto. Todo pregador faz teologia bíblica também, tá? Então não tem dificuldade nenhuma, isso também vai ser discutido lá. Teologia sistemática, qual a relação disso? Eu consigo colocar isso dentro do meu conjunto doutrinário. E por que eu consigo? Porque o meu modo de pensar, minha doutrina, é oriunda das escrituras sagradas. Então, aquela hora que eu situo
a minha pregação, olha, esse assunto aqui está dentro da doutrina da justificação. Romanos capítulo 5, por exemplo, né? Isso didaticamente é muito importante, sabe? Você sistematiza o seu ensino, você traz às pessoas a coerência bíblica, a coerência interpretativa, enfim, isso é fundamental. Aí a homilética, próximo passo, agora é a hora de arranjar tudo isso. Até agora eu trouxe os ingredientes, eu vou cozinhar alguma coisa, coloquei os ingredientes, está tudo prontinho agora, como é que eu misturo isso? Qual a porção de exegese, né, 200 gramas, qual a porção de hermenêutica e tal? A homilética vai me dar essa receita, digamos assim, vai preparar a refeição para mim. E aí sim eu vou ao púlpito, tá? Eu vou dirigir o meu estudo, aí eu vou fazer a minha pregação. Tá? Então tem esses passos todos aí. Tá bom, então pulando todos os passos anteriores, né? Isso a gente pode depois estudar. Como é que eu preparo um estudo? Eu vou responder isso, como eu disse para os irmãos, né? Lá, futuramente, eu vou mostrar como é que eu preparei um estudo. Talvez o reverendo Salomão também, o reverendo Cleito, depois podem mostrar para a gente também. Mas eu vou mostrar aqui a parte teórica, é óbvio, né? Não aquela parte toda teórica, mas algumas coisas que a gente precisa pensar quando a gente vai preparar uma mensagem. E não pense o irmão que é só quando vai preparar uma mensagem na igreja ou para a igreja. Você vai conversar com alguém, sabe? Você vai evangelizar, você vai aconselhar, você tem uma palavra. Ora, organize suas ideias. No caso específico, eu estou concentrando, né, a nossa atenção, voltando a nossa atenção para a mensagem lá na igreja, claro, né, nesse ambiente que as pessoas vão para ouvir a mensagem, ouvir o evangelho. A primeira coisa óbvia é a oração. A gente precisa orar. Não é um amuleto, não é, sabe, um ritual vazio, não é nada disso. Você pega a confissão de fé, ela diz o seguinte, que o Espírito Santo é o autor das Escrituras. Semana passada a gente viu isso. Nós temos vários homens que escreveram e tal, cada um no seu contexto, cada um com sua capacidade, é verdade. Mas, digamos assim, supervisionando ou inspirando, né? Havia uma mão, sabe? O escritor por excelência é o Espírito Santo. E é ele, diz a nossa confissão de fé, o intérprete por excelência das Escrituras. Então, eu preciso, toda a bênção relacionada à inteligência, né, à criatividade, à interpretação, a qualquer dom, na divisão da Trindade economicamente, cabe ao Espírito Santo. A gente aprende isso, é dom do Espírito Santo. Ora, é claro que eu preciso do Espírito Santo para ler uma gramática e compreender os seus princípios e aplicar, por exemplo, né, na minha escrita. É claro que eu preciso do Espírito Santo para ler um livro de filosofia, discutir com o autor aqui, aceitar algumas coisas, não aceitar outras. Tudo é obra do Espírito Santo. Agora, para ler as Escrituras, que é a revelação de Deus, mais do que qualquer outro livro desse aqui, o Espírito Santo é essencial. Várias vezes eu admito, acho que você também já deve ter feito, eu sento aqui para estudar, vou estudar alguma outra coisa, eu não oro. Eu faço minha devocional lá, mas eu não oro. Eu admito, eu não pego um livro de filosofia e oro, ó Senhor e tal. Nem sempre eu faço isso. Faço quando eu acho que o assunto é muito maior, né, do que eu posso alcançar. Eu estou lendo um livro de um filósofo aí que está muito chato para ler, e aí eu apelo, né, oh meu Deus, me ajuda, porque burrice aqui tá demais. Agora, a Bíblia não. A Bíblia sempre, porque sem o Espírito Santo não tem o ensino que vai santificar, que vai chamar, que vai corrigir, que vai disciplinar. É o Espírito Santo que dá autoridade. Aquela história, por exemplo, porque o pregador reformado lá no púlpito não tem o Espírito Santo e tal, não sei o quê. Ora, se não tem o Espírito Santo, então ele não é pregador.
Então a igreja reformada não prega as escrituras. O que você quer falar? Ah, porque não tem um entusiasmo, não grita lá, não dá uns amém. Bom, isso tem a ver com a personalidade das pessoas, sabe? Eu, por exemplo, alguns aqui me conhecem, mas certamente se eu começar a pregar e começar a gritar lá, amém, glória a Deus, não que isso seja errado, nem certo, mas se eu começar a fazer isso, eu tenho certeza que quem estiver acompanhando vai começar a ligar para minha esposa, para alguém, para um presbítero, ó, o pastor está surtando aí, ó, tem algum problema, o que está acontecendo? Não é ele, porque não é do meu perfil, eu não consigo. Se for o reverendo Fred, por exemplo, para mim, essa é a coisa mais normal do mundo, porque ele já tem um jeito de pregar. Agora, é óbvio que cada denominação também tem sua identidade, sua personalidade, tem sua mística, reverendo João gostava de falar isso, sua mística denominacional, tá? Alguns acham que, não, olha, para o Espírito Santo falar, tem que ser assim, no momento. Abra a Bíblia ali, acho isso extremamente arriscado, sabe? Acho isso, assim, vaidoso, superficial, é a minha concepção. O Espírito Santo está conosco desde o momento em que nós sentamos aqui, sabe? O reverendo Sebastião tem uma estatística, né? Ele diz assim que para preparar um sermão são pelo menos 10 horas de estudo. Um sermão razoavelmente bem preparado, 10 horas de estudo. Então, se você prepara ao longo da semana, você vai ter que investir aí no mínimo 2 horas por dia. Começando segunda, né? Segunda até sexta, sexta-feira vamos colocar essa matemática certinha. O sermão está preparado. No sábado você estuda o sermão, faz lá a liturgia baseada naquele sermão para ter segurança de pregar no domingo. E onde é que teve o Espírito Santo esse tempo todo? Ora, acompanhando, dirigindo, norteando, né? Iluminando. E isso, claro, depende demais da nossa relação com Deus. E não há relação com Deus se não houver oração. Depois, leitura, claro, pesquisa do texto. Procure sempre evitar pregar naquele texto da sua devocional. A gente, um pregador tem esse desafio. A gente acaba lendo a Bíblia não para edificação, mas para pregação. Isso é um risco. Eu tenho minha sequência de leitura, sabe, e tal. E então, quando eu estou lendo um texto, aqui eu tô lendo agora, vou começar o livro de Números. Esses próximos dias eu não vou pregar no livro de Números, porque eu preciso ler Números, meditar, considerar para minha edificação. E para minha igreja, né, estou pregando outro, a gente está estudando segunda de Pedro. Cada irmão tem um jeito de trabalhar, tá? Mas cuidado, porque senão você acaba lendo a Bíblia só para, não para você, mas para os outros, para pregar o tempo todo para os outros. Não é bem por aí. A exegese, o próximo passo, como eu já falei, né, hermenêutica e tal, seleção do material a ser usado, vou mostrar aqui, né, uma história que ilustra isso. O reverendo Djalma falava do canteiro. Você tem que ter um canteirinho ali, sabe? Eu tenho. O que é isso? Tem uma notícia inusitada, eu pego, catalogo, tem um arquivo ali no Word. Olha, tal notícia sobre casamento, notícia sobre não sei o que e tal. Aí quando eu vou fazer uma palestra, fazer um estudo, eu sempre vou lá e procuro alguma coisa, isso ajuda muito, né? Porque não confie na memória, não. Ela vai te deixar na mão. Então, você pegou algum assunto, né? Ó, tem uma mensagem aqui interessante, uma informação interessante, grave. Não custa nada, tá? Bom, então, o que é pregar, então, pastor? Beleza, já fiz aquilo tudo lá. O reverendo Hernandes, que é tido, né, como melhor pregador entre nós, presbiterianos, ele diz o seguinte, que pregar é ler o texto, explicar e aplicar. 3 passos só. A teologia bíblica, o reverendo Sebastião falava disso, eu achei o material que ele cita, né? O autor diz assim, olha, pregar é ler o texto. Ler aqui é óbvio, ler aí é óbvio, né? Ler aqui, como eu estou pregando, lá no púlpito. Agora, o que é esse ler o texto que é tão evidente? Eu me lembro que, na época do seminário, teve um sermão de prova e o meu colega,
pregou e disse, e leu o texto, diz assim, ó, e então Isaías arrazoou consigo mesmo e tal. Arrazoar é pensar, é refletir, sabe? Sabe aquele momento que você para e fica aqui pensando e tal, você está arrazoando. Beleza, só que na hora da pregação, não sei se por nervosismo ou por desconhecimento da palavra, ele não buscou no dicionário para ver, ele disse o tempo todo, olha, então Isaías falou e tal, Isaías disse e tal, só que ele não disse, ele arrazoou, quer dizer, ele pensou. Na hora da avaliação, um dos avaliadores era o reverendo Sebastião Arruda. E todos os outros apontaram também. E eles, uma pergunta que foi feita que para nós pareceu estranha, né? Foi essa. Você leu esse texto? Então, ler o texto passa por compreender as palavras do texto, compreender as relações ali, compreender, ler numa profundidade maior, interpretar bem o texto. Então, se o texto diz que o autor pensou, eu não posso dizer que o autor falou, mas isso é tão simples. Não, não é simples, não. O mínimo de erro, o ideal é que não tenha erro. Mas um pregador deve ter o mínimo possível de erro. Ele está falando ali não em nome dele. Ele não está apresentando a teoria de um filósofo, de um teólogo. Ele não está defendendo o Berkoff, por exemplo, uma tese do Berkoff. Ele está falando em nome de Deus. Deus não erra. O ideal é que nós também não errássemos, mas como pecadores que somos, né, não conseguimos. Agora, erros assim, jamais. Então, leia o texto, leia uma vez, 2 vezes, 3, 4, sabe? Decore, memorize o texto, não cometa erros de interpretação. A Bíblia, a versão atualizada, tem umas palavrinhas que de vez em quando trava, né? Então, vá para o dicionário. Mas não se contente só com um dicionário em português. Procure lá um dicionário bíblico. Essa palavra aqui quer dizer o quê? Às vezes a nossa tradução não está correta. Quer ver um exemplo? Lá em Efésios capítulo 2, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Todo mundo conhece essa passagem, Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Você pega a Biblinha grega e vai ler, o versículo 1 de Efésios 2 diz assim, ele vos deu vida. Pronto. Ele vos deu vida. Essa outra parte, você vai ver lá embaixo. Foi um spoiler aí desculpa, estando mortos em delitos e pecados. A outra parte que Deus nos vivificou está lá no verso 4. Estou com a Bíblia aqui, deixa eu ler aqui para você. Se você tiver e quiser conferir aí, Efésios capítulo 2. O verso de número 1, diz assim, ó, ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Esse é o nosso texto. Lá no verso 4, diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, o que esse texto realmente diz? O que Efésios 2 realmente diz? Efésios 2 diz que Deus nos deu vida. E aí descreve a nossa situação. E no verso 4 diz novamente, ó, Deus ressuscitou porque os seus pecados eram muitos. Um detalhe como esse, você que está aqui talvez não tenha condições de saber. Pastor, aí eu tenho que ler o grego? Não precisa de forma alguma, não tem que ler. Eu conheço uma história também, da minha época, que foi na IPB. O seminarista pregou no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. E ele deu ênfase no verbo ser. O Senhor é. O Senhor não foi, o Senhor não será, o Senhor é. E essa é a segurança do cristão, da ovelha. Ele tem um Deus que é o seu pastor agora, é presente. Beleza. Lindo sermão, muito edificante. Qual o problema na hora da avaliação? O hebraico não tem esse verbo. Ou o verbo ser não está lá. Ele fez a mensagem correta usando o texto errado. Tá?
E aí, como é que eu não evito esse erro? Ou melhor, como é que eu evito, como é que eu não cometo esse erro? Para mim, para o Cleiton, para o Salomão, estamos aqui, isso para nós é erro. Porque nós estudamos, nós precisamos continuar estudando, ter certa competência para evitar isso, né? E para você? Um bom recurso, hoje até os aplicativos que você tem aí facilita isso. Tenha 2, 3 versões da Bíblia, compare uma com a outra, sabe? Percebeu diferença? Pô, tem diferença aqui. Você tem o recurso da internet, ou então liga para o seu pastor, liga para alguém que pode orientar. Oh, eu quero fazer um estudo aqui, eu estou vendo uma diferença e tal. O que está acontecendo aqui? Se a pessoa não souber, eu não souber, eu vou indicar alguém. Olha, veja fulano, espera aí que eu vou pesquisar isso também. Isso acontece, irmãos. E é assim que nós crescemos, tá? Então, assim, eu tenho sempre a versão atualizada, é a que eu gosto, ela que eu uso. Tenho a NVI, que é uma linguagem bem legal, né? Hoje em dia, muito boa a tradução. Tenho a de Jerusalém, que é a católica, também eu gosto. Tenho a corrigida, né? E tem, de novo, né, os aplicativos aqui, diz que tem aplicativo que tem 10 versões, 8 versões, né? Então, faça isso. Lê o texto, então pregar é explicar. Pregar é entender o texto. Lê bem o texto, porque você vai explicar o texto. O segundo passo. Confirmar o texto com outros textos. É comum você ouvir uma boa pregação, o pastor, o pregador dizer, olha, esse ensino aqui, Paulo está dizendo isso, e isso está de acordo com o que foi dito por João. O que ele está fazendo? Ele está mostrando que aquela é uma doutrina bíblica, e que a Bíblia é um livro só, e que dialoga, claro, a revelação é progressiva, ela é orgânica, ela está contida. Aquilo que Moisés apenas visualizou, Davi deixou mais explícito, Paulo explica para nós. Mostre isso para a igreja, consiga isso, sabe? Você tem as concordâncias, né, que ajudam nesse ponto também. Então, ler o texto, explicar o texto, confirmar o texto com outros textos bíblicos, claro, ilustrar o texto. Veja, de novo, né? Quando eu estava saindo do seminário, a moda, entre aspas, era não ter ilustração no sermão. Não use ilustração. Eu lembro que no nosso sermão, no último, o sermão do presbitério, né, para a gente ser licenciado, eu, Jader, Fred e Denilson. E aí todo mundo com seu sermãozinho pronto, né? E eu fiquei por último. Eu ia pregar por último. Aí o Jader, uma das críticas, o irmão botou sermão, botou ilustração no sermão. Aquelas historinhas, né? E não sei o que, tira isso daí. Aí vai o Denilson. Tem ilustração. Meu sermão tinha ilustração. Eu falei, agora, como é que. O ruim de você ficar por último é isso, né? E agora? Aí você mexe, você tira a história lá que você colocou no seu sermão, você quebra a harmonia, você preparou com aquela história ali. Ela faz parte, né? E aí, foi uma confusão para eu fazer. Hoje em dia, um dos pastores que corrigiram lá dizendo para não fazer, dizem que tem que fazer. É complicado o negócio de pregação, às vezes, né? Eu sigo uma linha que eu acho que o público entende. Não gosto de muitas ilustrações. É evidente, piadinha lá, não dá. Agora, em alguns pregadores isso fica natural. O Spurgeon mesmo gostava demais e ficava muito bem. Hoje tem outros que também, uns eu acho que passam do ponto, sabe? Você nem vê mais o sermão, você vai para um stand-up. E aí é um risco. Você tem que achar o meio termo aí, tá? E por último, aplicar o texto, que é a parte, para mim, fundamental. O que é aplicar o texto? É dizer para o irmão que te ouviu ali 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Na minha época também se dizia, né? Um sermão era bom quando ele tinha de 40 minutos para lá. Hoje você pregar 40 minutos, o povo não aguenta mais não, é complicado. Então, não importa, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, beleza. Tem que ter aplicação. O que é aplicação? O momento em que o pregador diz, olha, eu ensinei isso aqui e tal, agora isso tem a ver com sua vida. Isso diz respeito a você. A hora que ele aponta o dedo para você e diz, olha, isso aqui é para você, não é para fulano não. Às vezes o crente está na igreja ouvindo o sermão e pensando, fulano tinha que estar aqui.
E tem gente que fala pra gente. A gente, na época que a gente ainda cumprimentava o povo na porta da igreja, era muito comum. Ei, pastor, mensagem boa, viu? Fulano tinha que ouvir. Você vê, você não entendeu nada, meu irmão. Sabe? Se Deus conduz todas as coisas, me deu essa mensagem, me colocou aqui para pregar e trouxe você, quem tinha que ouvir era você. Não pare de ficar julgando o outro, pensando no outro, né? Esqueça isso. Agora, sempre tenha esse cuidado. Preparou uma mensagem, você não precisa ser rude, não precisa dizer, você é aquele pregador que prega o tempo todo acusando, né? Você vai e tal. Não precisa. Siga seu estilo, tá? Olhe como outros fazem. Eu confesso aos irmãos que boa parte do que eu sou como pregador eu peguei dos outros. Eu olho um pregador, vi bonito lá, gostei, sabe? E tento. Certas coisas não cabem em mim. Eu não consigo. Eu não consigo. Vou dar um exemplo aqui com dois, que a gente ouve muito, né? Eu não tenho aquela academicidade do Nicodemos. Eu não consigo. Nicodemos abre a Bíblia lá, fica 1 hora falando, não tem uma figurinha, não tem um PowerPoint, não tem nada, e ele fala e você, né? Não consigo. Então, mas tem certas coisas que eu fico olhando ali e acho que isso aqui é dele, eu peguei, sabe? Você está me entendendo aí. O Hernandes, por exemplo, eu não tenho aquele entusiasmo. Eu não é da minha personalidade, né? Mas não me impede de admirar, de olhar, de ver, sabe? A gente aprende muito dessa forma. Agora, tanto Hernandes, Nicodemos, qualquer um, Salomão, Cleito, a gente precisa aplicar o texto, dizer para o crente o que aquele texto tem a ver com o mundo atual que ele vive. Então, o desenho gráfico é esse, é ler o texto, na hora de apresentar o texto, na introduzir, eu vou falar rapidamente de cada ponto desse aqui, eu também vou dar o slide para vocês, né? Então fica mais fácil. Tá bom. Eu tô lá, vou dar meu estudo, primeira coisa que eu faço, obviamente, ler o texto. Como é que eu tenho que ler esse texto? Olha, com clareza, sabe? Com eloquência, com fluidez. Eu tenho nervosismo, a gente fica nervoso. Eu prego há muito tempo, mas eu fico nervoso. E hoje, então, na frente lá a gente sabe que no YouTube eu falo para os membros da igreja que não querem pregar, né? Os oficiais. Ó, não é a Globo. A gente não tem 15 mil pessoas, 800 mil pessoas, como eu vi uma mensagem do Nicodemos. Esqueça, a gente vai ter 40, 50, mas mesmo assim intimida. Tem gente que não faz. Então, é claro que tem o nervosismo, é difícil ir ao púlpito, é difícil pregar, mas nada disso justifica, por exemplo, você ler errado. Ler as palavras, comer ponto, emendar e tudo, isso mostra que você não leu bem aquele texto. Você não pode ir ao púlpito lendo o texto no púlpito. Já conheço esse texto aqui e tal. Ora, o mínimo que você tem que fazer é ler várias vezes, se familiarizar com a pontuação, o parágrafo e tal, ter capacidade de interagir até durante a leitura, ler com fluidez. No momento que você começa a ler, você já está pregando. O seu contato com o ouvinte, o assistente ali, né, o público, começa ali. Li o texto. Como é que eu começo? Aqui cada um tem o seu jeito, tá bom? Normalmente a gente começa o texto, né, com a pregação, fazendo uma ilustração, contando uma história, como está aí, né, dando uma notícia. Importante, sempre essa ilustração, sempre essa introdução, lançando luz ao que vai ser pregado. Pode contar uma história que você, hoje eu ouvi uma piada, eu vou contar aqui para vocês, o cachorro e tal, tal, tal. Agora, irmão, voltando para o nosso assunto, para que essa piada? Não, só porque foi bonita. O púlpito não é para isso. Então você pode relacionar, vou pregar, por exemplo, sobre a vida dos descendentes de Caim, a maneira como Lameque trata 2 esposas, matei um homem e tal. Posso começar fazendo uma alusão a esse DJ que foi preso, batendo na esposa, a violência.
é sempre uma história que chama a atenção, que desperta a atenção e que faz essa conexão entre o que vai ser pregado e a história que eu estou contando, né? O título, né? Vou colocar um título para essa mensagem. Seja criativo, mas com cuidado. Frases nominais, pequenas, fáceis de serem assimiladas, né? Não coloque título muito grande, não, e tal, como os puritanos faziam, que é um negócio feio. Eu tenho alguns exemplos aqui. Essa primeira, eu não sei quem foi. Talvez o reverendo Salomão, que estudou antes de mim, deve saber, mas não precisa dizer quem foi. Esse primeiro sermão aí foi pregado no nosso seminário. É um pastor da nossa igreja. Não sei se ele ainda é da nossa igreja. Olha lá, o reverendo sabe. Você depois lá me contar. Não foi ele, não. Eu já vou deixar claro aqui para os irmãos. Nem o Cleiton, nem eu. Do fundo do meu bigode. Você consegue imaginar qual foi o texto que esse pastor usou para ter um sermão com esse título? Do fundo do meu bigode. Esses outros também são sermões pregados, agora não mais na nossa igreja. A tempestade que junta. Tornando-se Tito, dê-me ágape, Pedro vai pescar. Eu imagino que essas frases foram ditas, né, naquele clima de oratória, essa última aqui, eu queria ser a jumenta de Balaão. Eu tenho essa mensagem aí. Não é minha, não, eu tenho ela. E eu queria ser a jumenta de Balaão porque a jumenta viu o anjo do Senhor. A jumenta ouviu o anjo do Senhor. E a jumenta corrigiu o servo do Senhor. Pense numa jumenta, jumenta santa, ungida. Puxa, sabe, vai virar piada. Então, cuidado com sua criatividade. Olha aí a referência que eu trouxe. Nicodemos, né, tem uma pregação lá, santificação artificial. Olha que título chamativo, né? Santificação artificial. O assunto mais falado por Jesus. Eu assisti essa pregação, não consegui fugir desse título. E quando eu vi no YouTube o assunto mais falado por Jesus, né? Qual é esse assunto mais falado por Jesus? Você sabe? Viu como o título atrai você? Não abusem dos privilégios de Deus. Outro título dele. Os 3 últimos do Hernandes. Cuide das futuras gerações. Uma segurança inabalável. Relacionamentos saudáveis. Então, isso, claro, vai, né, de cada um de nós, da nossa forma de escrever, de pensar, mas, sabe, cuidado. Vou deixar aqui, ó, cuidado com criatividade na hora de dar um título à sua mensagem. A mensagem e outra, o título da mensagem é óbvio, né? Tem que estar lá na mensagem, tem que ser justificado pela mensagem. Nós tínhamos uma parte do estudo que nós chamávamos, aprendemos na nossa época, de narração. É o contexto. É dizer quem escreveu, quando escreveu, por quê, para quem. Na minha época que eu estudei, era obrigatório. Todo sermão tinha que ter. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui eu tenho certeza que meus professores não vão ver esse vídeo aqui. Há mensagens que eu não preciso dizer isso. Existem estudos que qual o interesse de alguém? Olha, essa carta foi escrita por Paulo no ano 60. Se tiver alguma coisa importante nessa informação, leve. Se não tiver, só para dizer que você sabe, não tem necessidade. E essa é a minha opinião. Aqui, como disse Paulo, quem está falando sou eu. Tá? Às vezes eu coloco, por exemplo, eu acho interessante situar o Evangelho. Olha, o Evangelho de João foi escrito por João no final ali no primeiro século, no início, foi um dos últimos textos da Bíblia. É interessante, porque aí eu consigo mostrar para o irmão que está me ouvindo por que João não conta tantos milagres como Mateus, Marcos, Lucas, e se concentra mais na doutrina, porque o contexto dele era outro. Percebe? Mas agora dizer, olha, Obadias foi escrito no século... Para que isso? Se tiver função, diga. Se não tiver, ignore essa parte. A argumentação, né, a sua pregação, depois a gente vai mostrar. A aplicação, é o ponto final. Né? O que essa mensagem tem a ver comigo? Eu coloquei para você. Toda vez, meu irmão, que você fizer um estudo, se coloque no lugar de quem vai ouvir o seu estudo. Imagine que a pessoa está te perguntando assim,
pegar o nome de alguém aqui, Rosângela, você falou aí na reunião de oração isso, falou da oração de fulano, de Beltrano, e para a minha vida, o que isso importa? Você percebe? Henrique está aqui, vai fazer o seu estudo, se coloque, tá bom, e quem vai ouvir o meu estudo? Tá, vai aprender o quê? Se a pessoa sai da igreja admirando o pregador, mas que homem inteligente, falou disso, falou daquilo, que coisa bonita e tal, então a pessoa não ouviu a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmão, não impede que você seja culto como Nicodemos ou simples como um outro aí qualquer, como nós que estamos aqui. A palavra de Deus sempre fala alguma coisa. E a minha responsabilidade como pregador é dizer para você, olha, esse texto aqui foi uma bênção para aqueles irmãos da igreja de Filipos. E ele está ensinando para você isso. É assim que a gente exorta, é assim que a gente edifica a igreja, é assim que a mensagem tem sentido para os irmãos. E aí, por fim, eu disse rapidamente aqui, né, correndo por causa do tempo, quando você começa um estudo e quer começar contando uma história, fazendo uma ilustração, para você fechar e dar harmonia ao seu texto, no final, é sempre bom você voltar a ela. Irmãos, olha, lembra que eu falei no início sobre o DJ aí que bateu na esposa, tá vendo? Como você dá um porquê, entendeu? Se você não conseguiu fazer isso lá na introdução, faça aqui na conclusão. Aí você fecha, seu texto tem início, meio e fim. É a lógica, por exemplo, de uma redação. A gente trabalha com texto, a gente sabe, né? Os textos precisam ter coesão e coerência, eles devem estar conectados. Na pregação não é muito diferente, não. Esse encerramento eu botei aqui, ó, para muitos um desafio. Eu aprendi num desses livros aqui, e é interessante como é verdade. Quando a pessoa não prepara bem o seu sermão, o seu estudo, ela não consegue terminar. É incrível. O pastor está lá, vou te dar essa dica aí, por favor, não use contra mim. Está lá pregando, então, irmãos, olha, eu gostaria de encerrar dizendo, olha, que os tempos estão difíceis e tal. Aí, 10 minutos depois, então, irmãos, como eu já estou encerrando agora, né? Então, concluindo, o sujeito não consegue terminar. Por quê? Porque a mente dele está dizendo, olha, não foi legal. Não foi legal. Não foi legal. Parece não, eu quero crer que tem, né? Não a jumenta de Balaão, mas alguém dizendo para você, ó, não foi legal. Então, assim, ó, como é que o autor escreveu? Termine quando acabar. Pregou o que tem que pregar, puxa, olhou no relógio, tem 15 minutos, acaba. Sabe? Não fica enrolando, não. Foi aquilo que Deus te deu, é aquilo que você tem que apresentar.